Olá pessoal, boa noite, né? Vamos dar início nesse momento à nossa 14ª aula do nosso curso de álgebra linear. Desde já, desculpa pelo barulho, mais uma vez estou gravando em casa e aí já se viu. Bem, vamos lá. O nosso objetivo hoje é falar sobre base e dimensão de um espaço vetorial, tá? Então aqui basicamente nós pretendemos definir o que é uma base de um espaço vetorial, tá? Apresentar as bases canônicas, né, de alguns espaços vetoriais, tá? Principalmente espaços vetoriais reais, e também definir a dimensão de um espaço vetorial, certo? E mostrar que se você tem um espaço vetorial que é finitamente gerado, né, por algum subconjunto do espaço, então esse conjunto ele possui uma base. Todo subconjunto que é finitamente gerado por algum subconjunto, então ele possui uma base, dimensão finita, tá? Perfeito. Vamos lá. Bem, pessoal, já mencionamos que este conjunto aqui, mais precisamente na aula anterior, tá? Esse conjunto, ele é um conjunto gerador do R2, tá? Eu até meio que comentei com vocês na aula passada. Todo elemento do R2 pode ser escrito como combinação linear desses elementos, tá? Mais precisamente, pessoal, pelo fato de que, por exemplo, esse subconjunto aqui, ele já gera o R2, né? Ele já gera o R2. Então, eu poderia pegar uma combinação linear, onde envolveria os elementos não nulos aqui, e aqui eu colocava as escalares zeros, tá? Mas a gente já meio que introduziu o fato de que esse conjunto aqui, ele gera o R2. Mas além disso, pessoal, esse conjunto aqui, ele possui uma característica também de ser LD, ou seja, linearmente dependente. E para ser linearmente dependente, a gente precisa ter que qualquer combinação linear nula nos traz os escalares, pelo menos algum deles, diferente de zero. Ou, se a gente fosse usar uma daquelas propriedades que eu disse no final da nossa aula, um desses elementos aqui precisa ser escrito como combinação linear dos demais. E a gente consegue fazer isso, pessoal. Basta que a gente faça isso daqui, ó. Vamos escrever esse elemento, o 3, 7, como combinação linear dos demais. E observe que isso é possível. Porque, ó, eu posso escrever ele como se fosse 3 vezes o primeiro vetor, mais 7 vezes o segundo vetor, mais 0 vezes o último vetor, tá? O quarto vetor aqui. E observe que é verdade isso, que aqui vai dar 3 mais 0, né? Mais 0, dá 3. Aí aqui vai ficar 3, no segunda entrada agora, 0 mais 7 mais 0, então vai dar 7, então volta para cá. Então esse elemento aqui é escrito como combinação linear dos demais. E se um elemento do conjunto é escrito como combinação linear dos demais, significa que ele é LD, tá? Então, além desse conjunto gerar o R2, ele é LD, tá? E aí observe o seguinte, pessoal, que podemos tomar subconjuntos menores de S2, que também geram R2. E é verdade, né? Por exemplo, se a gente considera aqui no S2 esse subconjunto, né? Ele gera o R2, a gente já viu isso. Que esse subconjunto aqui, ó, gera o R2. Ou eu também poderia tomar esse subconjunto. Aí fica o seu exercício para vocês verificarem que realmente esse conjunto aqui gera o R2. Ou seja, qualquer elemento do R2 pode ser escrito como combinação linear desses elementos aqui. Perfeito. E aí, esses elementos aqui, esses conjuntos, eles têm uma característica em particular. Esses subconjuntos, eles são LI. Então, esses subconjuntos são geradores linearmente independentes. Tá? Perfeito. Aí, novamente, fica... esse daqui daria para você fazer, né, meio que diretamente para você verificar que ele é LI. Na verdade, acho que eu verifiquei, né? Por exemplo, você faz a combinação linear nula, alfa 1, 0, mais beta 1, 0, 0, 1, igual ao vetor nulo, né? Primeiro que isso daqui vai dar quem? Esse vetor, né? Alfa, beta, igual a 0, 0. E aí você tem, por igualdade de vetores, que alfa é 0 e beta é 0. Então, ele é LI, tá?
A mesma coisa dá para você fazer aqui para verificar que é LI. Então, observe o seguinte. Inicialmente, eu peguei um subconjunto do R2, que continha 4 elementos. Ele gera o R2, mas ele é LD. Mas eu posso pegar subconjunto cada vez menores, a ponto de modo que ele continue gerando R2 e mais seja LI, tá? Neste vídeo, pessoal, nós vamos estudar os geradores LI maximais de um espaço vetorial, tá? Chamados de bases. É o que a gente vai estudar. Vamos lá à nossa definição. Seja V um espaço vetorial real, dizemos que um subconjunto B contido em V é uma base de V se, olha só quais as condições precisamos satisfazer para que um subconjunto seja a base de V. Primeiro, esse subconjunto B, ele precisa ser um gerador de V. Isto é, o subespaço gerado por B dá exatamente todo o espaço vetorial V. Então, o subespaço gerado de V é igual a V. Em outras palavras, qualquer elemento de V é escrito como combinação linear dos elementos de B, certo? Além disso, B precisa ser um conjunto LI, certo? Precisa ser um conjunto LI. Então, olha só, pessoal, o que é uma base. Uma base meio que vai juntar as duas teorias que a gente estava estudando nos últimos vídeos, que eram geradores de um espaço, né? E conjuntos de LI. Então, uma base precisa ter as duas propriedades. Precisa ser LI e precisa ser gerador do espaço. Então, é isso. Então, para você mostrar que é base, você precisa verificar que qualquer elemento do espaço é combinação linear dos elementos dessa base. E, além disso, os elementos da base são LI, ou seja, a combinação linear nula nos resulta que todos aqueles escalares são nulos. Perfeito? Perfeito. A condição I, pessoal, dessa definição acima, exige que todo vetor possa ser escrito como combinação linear dos elementos de B, que eu acabei de dizer. E a condição 2I, pessoal, que ele seja escrito de modo único. Nós vimos, né, na aula passada que o fato de ser LI significa que a combinação linear é única, né, do espaço gerado por B. Perfeito? Perfeito. Vamos a alguns exemplos. O exemplo que eu introduzi à aula, né, que é esse exemplo aqui, é uma base do R2. Por quê? A gente meio que já até verificou lá. Esse conjunto é LI e, além disso, né, de ser LI, esse conjunto aqui também gera o R2. Então, gera e LI, então é base, tá? O espaço. Esse conjunto aqui, pessoal, a gente já viu que ele gera o R3, tá? A gente já viu no vídeo passado que gera o R3. E além disso, pessoal, ele é LI. Pode fazer a combinação linear nula que você vai ver que ele vai nos resultar que todos os escalares são nulos, tá? Eu já vou introduzir uma coisa, pessoal, que eu ia falar mais à frente, mas já vou introduzir. Uma forma, pessoal, de você ver que um conjunto é ou não é LI, ou seja, que os elementos, aqueles vetores são LI, você pega os vetores e coloca um embaixo do outro. Por exemplo, aqui, eu pegaria primeiro vetor, 1, 0, 0, reticência, né, 0. Pegaria o segundo, 0, 1, 0, vai embora, 0. Ia pegando até o último, 0, 0, 0, vai embora até, opa, aqui nesse caso o último já seria 1. E aí, para você ver que é ou não é LI, você precisa escalonar os vetores. Então, observe que esse vetor aqui, ele já está escalonado, porque todo elemento abaixo da diagonal, ele é 1 na diagonal e 0 fora dele. Então, de certa forma, todos os elementos que vão estar aqui abaixo da diagonal, vai ser 0. Então, isso aqui já está escalonado. E como é que a gente vê se é ou não é LI, pessoal? Se você escalona esses vetores, ou seja, meio que você forma uma matriz aqui, né? Então, você escalona, coloca um embaixo do outro e escalona. Quando você terminar o escalonamento, ou seja, você zerou todos os caras que estão aqui abaixo, se esse escalonamento não te trazer nenhuma linha nula, então significa que é LI. Se zerar alguma linha, é LD.
Ou então, se uma linha for múltipla da outra, é LD, certo? Se zerar uma linha ou uma for múltipla da outra, é LD. Se você escalona e não zera nenhuma linha, então significa que é LI. Nesse caso aqui, observe que só colocando, ele já vem escalonado e além disso, nenhuma linha nula, tá? Então significa que é LI. E a gente já sabe que isso aqui gera o R3. A mesma coisa aconteceria nesse caso, né? Que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Observe. Fez escalonamento, já está escalonado, só que nenhuma linha é nula. Então significa que isso aqui é LI. E como isso daqui gera o R3, significa que ele é base, tá? Assim, a mesma coisa traz aqui para o RN, que é o que eu estava comentando aqui. Então, no RN, esse conjunto aqui, né, E1, E2 até o EN, onde E1 é esse elemento, E2 é esse, EN é esse, é uma base do RN, tá? Um outro exemplo é esse conjunto B, que é uma base do espaço das matrizes de ordem 2, tá? Vamos tentar entender um pouco sobre esse exemplo simples. Observe que eu tenho um conjunto B, que é formado por dois elementos, aqui. E eu estou dizendo que esse conjunto é base para esse espaço aqui, ó. O espaço, um subconjunto da R3, né? Ou seja, é o subconjunto da R3, das ternas, né, ordenada, onde só um minuto. Das ternas ordenadas onde a terceira entrada é nula, tá? Então, eu estou dizendo que esse conjunto aqui é base para esse conjunto. Esse conjunto de vetores da R3 é base para W. Então, para a gente verificar que é base, o que a gente tem que verificar, pessoal? Duas coisas. Primeiro, o W, o conjunto B precisa gerar o W. Então, né, o espaço gerado por B tem que ser exatamente o W, tá? Só um segundo. Ok, então vamos lá. Então, inicialmente eu vou pegar um elemento qualquer em W, tá? A gente já sabe que ele tem essa cara, né? A terceira entrada nula. E aí eu vou tentar escrever ele como combinação linear dos elementos de B. Para que esse elemento eu consiga escrever ele como combinação linear do elemento de B, significa que eu preciso encontrar escalares tal que torne essa combinação linear possível. Perfeito. Mas observe que já vem meio que de imediato, né? Porque quando eu pego um elemento daqui, ele é um elemento dessa forma. Só que observe que eu posso escrever esse elemento da seguinte maneira. X vezes 1, 0, 0, mais y escalar o vetor 0, 1, 0. Porque se você multiplica isso daqui, pessoal, como é que dá? Esse aqui vai dar x, 0, 0, multiplica escalarmente, né? Mais 0, y, 0. Aí quando você somar, volta para cá, né? X mais 0 dá x, 0 mais y dá y, 0 mais 0 dá 0. Então, volta para cá. Então, observe que qualquer elemento de W é escrito como desta maneira. Ou seja, só que esta maneira que está sendo expressa aqui, ela está sendo expressa como uma combinação linear dos elementos da base de B, né? Observe, ó, x vezes o primeiro vetor, mais y vezes o segundo vetor. De certa forma, a gente está dizendo que os escalares que tornam a combinação linear possível vão ser as próprias componentes do próprio vetor, né? O x e o y vai ser as componentes, ou seja, vão ser os escalares da combinação linear. Então, estamos dizendo que o W é gerado pelo conjunto B, né? Porque ele é escrito como múltiplos escalares dos elementos de B, certo? Perfeito. Então, o primeiro item já foi. Agora a gente precisa verificar que os elementos de B, né, que são esses daqui, são LI. Mas a gente já sabe claramente que é, né? Porque a gente já até viu, né? Eu acabei de dizer lá para vocês. Basta você colocar um embaixo do outro, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Verificar que ele já está escalonado e que não tem nenhuma linha nula, certo? Então, é LI. Mas se você quiser fazer através da definição mesmo, o que a gente faz? A gente escreve a combinação linear, né, desses vetores aqui, ó. Faz a combinação linear desses vetores. E aí, o que a gente vai verificar, pessoal? Que quando você fizer essa combinação linear,
você precisa encontrar que esses escalares alfa e beta precisam ser todos nulos. Mas isso é óbvio, né, pessoal? Isso é óbvio, observe. Basta que você faça as operações aqui, né, adequadas, usando as operações, né, as operações de adição e multiplicação por escalar do espaço do R3, no caso, que é aquela usual, né? Então, você vai distribuir alfa aqui, né, com a multiplicação do escalar pelo vetor, a mesma coisa aqui, posteriormente somar os dois vetores, onde você vai encontrar o vetor resultante como se fosse alfa, beta e zero, né, igualado ao vetor nulo. Então, se você tem uma igualdade entre dois vetores, as componentes são iguais. Daqui você tira que alfa é igual a zero e beta é igual a zero, né? É o que a gente queria provar. Então, a combinação linear nula, que é o que está expresso aqui em cima, nos traz que os escalares são nulos, né? Então, desta maneira, podemos dizer que B é LI, ou que esses vetores aqui são LI, certo? Perfeito. Então, se esses vetores são LI, né? E B também gera, né, W, então podemos dizer que B é uma base para W, tudo bem? Ok, definimos, eu coloquei definimos a definição, está errado, tá? Definimos a dimensão, tá? Dimensão de um espaço vetorial finitamente gerado como o número de elementos de alguma base do espaço. Então, o que seria a dimensão, pessoal? Daqui a pouco eu vou falar mais ainda, trazer essa definição bem mais formal. Mas, pessoal, já adiantando, a dimensão, pessoal, de um determinado espaço finitamente gerado, nada mais é, pessoal, de que o número de elementos que tem numa base do espaço. Então, você pega uma base qualquer e aí você verifica, ó, essa base tem 2 elementos. Então, a dimensão do espaço é 2. É simples assim, tá? Bem, pessoal, vamos trazer agora uma proposição, que ela é uma proposição muito interessante, tá? Muito interessante e muito útil também. O que ela diz, pessoal? Vamos supor que a gente tem um espaço vetorial V, esse espaço é real e finitamente gerado, ou seja, ele possui um número finito, né, de elementos na sua base, né? Ou seja, no seu conjunto gerador. E esse conjunto ele é não nulo, tá? Esse espaço é não nulo. E aí, pessoal, imagine vocês que este conjunto aqui, que tem os elementos V1, V2, reticências até Vm, ou seja, M vetores, é um conjunto gerador de V. Então, eu tenho um espaço vetorial finitamente gerado e um conjunto gerador de V. Esse conjunto gerador tem M elementos. Então, pessoal, se eu tenho um conjunto com M elementos que gera o espaço, então qualquer conjunto que é Li no espaço V tem no máximo M elementos. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele está, de certa forma, dizendo o seguinte, pessoal. Se você tem um conjunto que tem mais de M elementos, ele não pode ser Li. Porque todo conjunto que é Li em V tem no máximo M elementos, ou seja, ele tem M elementos ou tem menos. Se tiver mais, é LD. E dessa forma, um dos elementos vai acabar sendo escrito como combinação linear dos demais. Então, ele está dizendo para você, de certa forma, uma forma de você identificar quando um conjunto, né, um espaço é LD, um conjunto é LI e quando ele não é, né? Ou seja, para ele ser LI, ele precisa ter, no mínimo, o número de elementos que gera o espaço. No caso, aqui, como você tem um conjunto com M elementos que gera o espaço, então, para ser LI, você tem que ter no máximo, M elementos. Se tiver menos, perfeito, porque eu estou falando no máximo. Agora, se tiver mais, é LD, tá? Perfeito. Um corolário desse resultado, pessoal, nos diz exatamente o seguinte. Nas mesmas condições, se você tem um espaço V, um vetorial finitamente gerado, não nulo, então, pessoal, duas bases quaisquer de V têm o mesmo número de elementos, tá? Duas bases qualquer têm o mesmo número de elementos. Então, isso aqui está dizendo para você que não importa a base que você tome, né? Não importa a base que você tome, o número de elementos que vai acabar gerando o espaço, né?
e vai acabar também sendo ali, vai ser o mesmo. Não importa a base. Se você tiver duas bases, pode ser bases diferentes. Um espaço pode ter mais de uma base, certo? Mas se você tiver essas bases, o número de elementos que deve conter nela é o mesmo. Não existe uma base com 4 elementos e uma base com 2, tá? Até porque, pessoal, a gente vai acabar vendo agora que o número de elementos numa base determina a dimensão do espaço, tá? Então, por exemplo, se você disser que uma base tem 2 e a outra tem 4, aí você vai se perguntar, peraí, esse elemento da dimensão desse espaço é 2 ou é 4? Porque eu encontrei duas bases, um com 2 e outro com 4, tá? Então, já introduzindo o que eu vou falar agora, que é a definição. Se você tem um espaço vetorial real, se V tem uma base finita, né? Se V tem uma base finita, ou seja, ele vai ter um número finito de elementos na base, dizemos que V é de dimensão finita. Ó, se tem finitos elementos na base, significa que a dimensão do espaço é finita, tá? E vamos chamar, pessoal, a dimensão de V, que vamos denotar por dim de V, ao número de elementos de alguma base de V. Por que eu falo alguma? Porque não importa. A gente acabou de ver no corolário acima que qualquer base que a gente pegue tem o mesmo número de elementos. Então, o que é a dimensão do espaço? É o número de elementos que a gente tem na base. Então, por isso eu falo que as bases, né, precisam ter o mesmo número de elementos, porque elas vão caracterizar exatamente a dimensão do espaço, né? Então, como é que a gente poderia caracterizar a dimensão do espaço, sendo que uma base tem 2, outra base tem 4? Então, desde que o espaço seja finitamente gerado, né? Então, duas bases qualquer vão ter o mesmo número de elementos. E o número de elementos da base é a dimensão do espaço, tá? Perfeito. E se B possui uma base finita? Dizemos que V é um espaço de dimensão... contrário. Se V não possui uma base finita, ou seja, se ela não possui uma base finita, significa que existem infinitos elementos no conjunto da base, né? No conjunto que forma a base. E aí, nesse caso, se existem infinitos elementos na base, significa que o espaço é de dimensão infinita. Tudo bem? Perfeito. Aí nós tragamos alguns exemplos, né, da dimensão de alguns espaços conhecidos. Por exemplo, o R2, ele possui... A dimensão do R2 é 2, né? A gente já acabou de ver, por exemplo, que esse conjunto aqui, né, é uma base do R2, né? Então, observe que tem dois elementos. Então, significa que a dimensão do R2 é 2, tá? A gente viu também que esse conjunto aqui, 0, 1, 0, 0, 0, 1, é uma base do R3, mais precisamente a base canônica, né? A base canônica do espaço, R3. Então, significa que o R3, a dimensão do R3 é 3, porque tem 3 elementos na base. A gente já viu também, né, que, por exemplo, esse conjunto aqui, né, 1, 0, vai embora até a primeira entrada 0, aí vai, né? A segunda entrada 0, o resto tudo... A segunda entrada 1, o resto tudo 0, aí vai embora, né? Até 0 nas primeiras todinha, a última 1. Então, esse conjunto aqui é uma base do Rn, né? Então, quantos elementos a gente vai acabar tendo aqui, né? Para fazer tudo isso? N elementos. Então, a dimensão do Rn é N, tá? Nós já vimos também que a dimensão do... Já vimos que esse conjunto aqui, né? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Não tem essa vírgula aqui. 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, é uma base desse espaço aqui, M2R, né? Onde é o espaço das matrizes de ordem 2. Então, nós temos 4 elementos. Então, significa que a dimensão do espaço é 0. E, de forma trivial, a gente sabe que a dimensão do espaço vetorial nulo, ele é nulo, né? Ou seja, é 0. A dimensão do espaço do conjunto que contém só o 0 é 0. E a dimensão do conjunto dos complexos é 2, tá? Vamos trazer um novo corolário, pessoal. Olha só.
Se você tem em V um espaço vetorial de dimensão finita, e vamos dizer que a dimensão desse espaço é N, e ainda vamos considerar que esse N seja maior ou igual que 1. Então, lá, é dimensão finita, mas vamos excluir o caso em que a dimensão seja 0, tá? Então, vamos tomar um espaço vetorial de dimensão finita maior ou igual a 1, tá? Então, se a gente tem esse espaço, então todo subconjunto de V com mais de N vetores é LD, tá? O que a gente estava até falando acima, né? Qualquer subconjunto que tem mais de N vetores é LD, né? Porque para ser... Se o espaço tem dimensão finita, significa que na base, né, que é a base que gera o espaço, tem no máximo N elementos, certo? E se ele tem no máximo N elementos, né, então significa que qualquer conjunto que tem mais de N elementos vai ser LD, não vai ser Li. A gente até comentou isso acima. E assim, nenhum subconjunto de V com menos de N elementos pode gerar V, né? Porque se a dimensão é N, significa que na base tem N elementos. E a base é o conjunto que gera o espaço. Então, se para gerar, né, precisa de N elementos, qualquer subconjunto que menos de N elementos não gera. Certo? Perfeito. Um corolário 3, pessoal, nos diz exatamente o seguinte. Se você tem um espaço vetorial finitamente gerado, todo espaço vetorial finitamente gerado tem uma base. Então, aqui, muitas das vezes você quer saber, certas vezes nós estamos interessados em saber se existe uma base naquele espaço. Só quero saber se existe, eu não quero exibir quem é essa base. Eu posso garantir que existe essa base, desde que a dimensão do espaço seja finita, tá? Ou seja, se você tem um espaço que é finitamente gerado, ou seja, no conjunto gerador do espaço tem um número finito de elementos, então tu pode garantir que esse conjunto tem uma base. Só o fato de ser finitamente gerado significa que esse conjunto tem uma base. Ou seja, todo conjunto de dimensão finita tem uma base. Tem uma base, certo? O contrário vai acabar não acontecendo para conjuntos de dimensões infinitas, tá? Mas é basicamente essa a essência. Perfeito. Nosso corolário 4 nos diz exatamente o seguinte. Se você tem, se W, né, é um subespaço de um espaço vetorial V, e vamos supor que a dimensão de W, desse subespaço, é finita, então a dimensão do W é menor ou igual que a dimensão de V. É óbvio, né, pessoal? Por quê? Se W é um subconjunto, é um subespaço, então significa que o V é o subespaço maior, por exemplo. Aqui está o V. O W vai estar por aqui assim, né, por exemplo. Então é óbvio que a dimensão desse espaço W aqui, né, é menor ou igual a de V, né? Pode até ser igual, mas não pode ser maior, né? Porque o V é o espaço maior, tá? E se a dimensão de W for igual à dimensão de V, se os dois elementos têm o mesmo, se as dimensões forem iguais, então o W é igual a V, tá? O W é igual a V. Então esse corolário é interessante, né? Agora nós vamos a um dos teoremas, pessoal, que a gente poderia entender como se fosse um dos principais teoremas dessa parte, né, de base, dimensão e tudo mais, tá? Que fala para nós, basicamente, a dimensão, quando você está com dois subespaços, qual seria a dimensão do subespaço soma, né? Que a gente já viu que a soma de subespaço é um subespaço. Então, a dimensão da soma de subespaços, como a gente pode entender, né? Como a gente pode encontrar, muitas das vezes, essa dimensão, sem mesmo saber a dimensão da soma, mas sabendo simplesmente a dimensão de W e de W2. Tá? A gente tem como encontrar isso através dessa relação. Se W1 e W2 são subespaços de dimensão finita, então a gente já sabe que a dimensão dos dois espaços é finita. Tá? De um espaço vetorial V. Então, tem W1 e W2 subespaço de V de dimensão finita. Então, pessoal,
W1 mais W2, a gente já sabe que W1 mais W2 também é um subespaço, tá? Mas se o W1 e o W2 são de dimensão finita, o W1 mais W2 também é dimensão finita. É óbvio, né? Se tu está somando duas coisas que têm dimensão finita, a soma de duas coisas finitas ainda dá uma coisa finita, tá? Por mais que essa coisa finita seja uma coisa muito grande, mas quando tu está somando duas coisas finitas, dá finita. Então, a dimensão da soma também é finita. E além disso, pessoal, ele te dá uma fórmula, né? Para você calcular a dimensão dessa soma. Olha, a dimensão da soma de W1 com W2 é a dimensão de W1 mais a dimensão de W2 menos a dimensão da interseção. Que, de certa forma, ele está considerando aqueles casos, né? Por exemplo, você tem aqui o espaço, né? Esse aqui é o maior, por exemplo. Isso aqui Vamos pensar assim, ó. Você tem aqui o espaço W1. E aí você pode ter o W2, tá? Então, a soma deles dois vai acabar gerando todo esse conjunto aqui, né? Mas quando a gente soma a dimensão de W1, a gente vai pegando essa parte aqui, né? Essa parte aqui. Quando a gente soma a dimensão de W2, a gente acaba pegando essa parte aqui. Então, observe que a gente acabou meio que somando duas vezes essa parcela aqui. Então, de certa forma, essa parcela aqui é a interseção de W1 com W2, certo? Essa parcela que está bem aqui. Logo, a gente soma a dimensão de W1 mais a dimensão de W2 e subtrai essa dimensão aqui da interseção, certo? Perfeito. Então, aqui é uma regrinha geral para a gente acabar calculando isso daqui. Agora, pessoal, a gente vai mesmo partir para a prática. Eu vou ensinar para vocês um processo prático para a gente determinar bases. Imagina que a gente quer encontrar uma base de um determinado conjunto que tem um determinado número de elementos, tá? Então, ó, mais precisamente, imagina que você saiba que S, né, é um conjunto que possui N elementos. Um conjunto de N vetores de um espaço vetorial V. Aí a minha pergunta é a seguinte: como determinar uma base para o subespaço gerado por esse conjunto S? Tá? Essa é a pergunta. Então, ó, para a gente determinar uma base, aí eu vou fazer num caso específico, tá? Eu vou fazer num caso particular, só para ensinar o processo. Então, eu vou imaginar que eu estou com um conjunto S, né? Só que esse conjunto S tem três vetores. Por exemplo, o conjunto vai ter o vetor U, V e W. E aí eu vou tentar determinar uma base para o conjunto gerado, ó, para o espaço gerado por esse conjunto que tem três vetores. Como a gente vai proceder? A gente vai proceder da seguinte forma. Qual é o primeiro passo, pessoal? Bem, dispomos os vetores como linha de uma matriz, tá? Eu já até falei isso, mas assim. Então, eu vou dispor os vetores como linha de uma matriz. Então, ó, imagine, por exemplo, que esse meu conjunto aqui de três vetores, U, V e W, tenha essas componentes, ou seja, o meu U seja o vetor do R3, que tem as componentes 1, 1, 0. O meu V é o vetor do R3, desculpa, que tem as componentes menos 1, 2, 0. E o meu vetor W é o vetor do R3, que tem as componentes 3, 2, 0. Então, qual é o primeiro passo? Dispor os vetores como linhas de uma matriz. Então, eu vou pegar esses três vetores e vou colocar um embaixo do outro. Ó. O U, tá aqui, o V e o W. Perfeito, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Agora, né, vamos aplicar processo de escalonamento. Tá? Lembra lá que eu falei para vocês? Para saber se um vetor é se um conjunto de vetores é ali, você coloca um embaixo do outro, escalona. Quando tiver escalonado, se zerar alguma linha, LD. Se não zerar, LI. Então, eu vou dispor um embaixo do outro. Agora eu vou seguir com o meu processo de escalonamento de Gauss-Jordan até obter uma matriz que a gente pode dizer, né, linha equivalente a esta que a gente tem aqui, só que na forma escalonada, né? Na forma escalonada, reduzida. Vamos lá. Então, no exemplo acima, essa é a nossa matriz dos vetores que eu dispus um embaixo do outro. Então, para ficar escalonada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar esses caras que estão aqui embaixo. Certo?
Então, ó, eu quero zerar esse, vou zerar logo esses dois. Para mim zerar esse daqui, basta eu trocar essa linha com essa somada com essa, né? Então, eu vou pegar L2, vou fazer, trocar ela com a própria L2 mais a L1, porque quando eu somar aqui dá zero, né? Essa daqui, eu vou pegar essa linha, trocar ela com essa somada com essa, menos, multiplicada por menos 3, né? Quando eu multiplicar aqui por menos 3, dá menos 3, somando com essa dá zero. Então, vou fazer L3, recebe L3 menos 3, L1. Certo? Vamos fazer as contas. A primeira linha não estou fazendo nada, então conserva. A segunda linha, aqui, ó, menos, vai ficar o quê, ó? Eu vou somar essa com essa, então vai ficar menos 1 vezes mais 1, 0. 3 mais 1, quer dizer, 2 mais 1, 3. 0 mais 0, 0. Perfeito. Agora, nós vamos pegar essa daqui e vamos trocar com essa somada com menos 3 vezes essa. Então, vai ficar 3 menos 3, 0. 2 vezes 2 mais menos 3, né? 2 mais menos 3 dá menos 1, né? Menos 1. 0 menos 3 vezes 0 dá 0, tá? Dá 0. Perfeito. Agora, observe. Eu já poderia falar para acabar aqui, tá? Porque a gente pode imaginar que aqui uma linha é múltipla da outra, né? Se eu multiplico essa por menos 3, eu obtenho essa, tá? Mas vamos lá. Para mim fazer o processo, eu vou primeiramente dividir essa tudo por 3, ó. Multiplicar por 1/3. Então, estou dividindo aqui por 3. Quando eu for dividir essa por 3, então o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter que, quando eu dividir por 3 aqui dá 0, né? 0 dividido para 3 dá 0, 3 dividido para 3 dá 1. E aqui vai ficar o quê? 0 dividido para 3 dá 0, tá? Para mim fazer a minha coisa, agora o que eu vou fazer? Eu obtive essa. Agora eu vou fazer L3, ou seja, aqui deu 1 e aqui tem menos 1, tá? Uma vez que eu já fiz a conta. Então, eu vou fazer L3 mais L2, porque vai ficar menos 1 mais 1. Então, eu estou considerando essa linha. Já deveria ter feito essa conta aqui, tá? Estou considerando essa linha. Perfeito? Perfeito. Então, ó, eu estou somando, de certa forma, essa com essa, tá? Essa com essa. Perfeito. Então, quando eu somar, ó, observe o seguinte, que aqui tem 1 menos 1, dá 0. Aqui 0 mais 0 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais 0 dá 0. Então, meio que zerou essa linha, tá? Zerou essa linha aqui. Então, eu ainda vou continuar com mais uma vez, mais um processo, só para mim pegar um vetor mais legal, digamos assim. Eu poderia parar aqui. Esses dois vetores que eu obtive bem aqui, ó, esse e esse, está na forma escalonada, tá? Então, uma base para o espaço, poderia eu considerar esses dois vetores. Primeiro, porque eles já são LI, ó. Então, um embaixo do outro e estão escalonados, logo eles são LI, certo? São LI. Mas eu poderia zerar mais esse cara aqui também. Mais esse cara aqui. Porque se eu zerar esse cara aqui, e aí eu vou ficar com dois vetores bem mais específicos, tá? Por exemplo, para me zerar esse cara, basta eu trocar essa linha, fazer essa menos essa, né? Então, vou trocar L1 menos L2. Então, 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Tá aqui. 0 menos 0, 0. 0. Então, eu acabei obtendo esses dois vetores. E a gente já até sabe que esses dois vetores aqui acabam gerando determinados espaços, né? Então, dessa forma, pessoal, esses dois vetores que sobraram formam uma base para o espaço gerado por aquele conjunto de vetores U, V e W. Aí eu chamo a atenção para uma coisa, para você não se confundir. Observe o seguinte, pessoal. Esses três vetores aqui, eles não são LI, tá? Eles não são LI, porque quando a gente escalonou ele, zerou uma linha, tá? Mas quando a gente faz esse processo de escalonamento,
os vetores que sobram, eles são LI. Esses dois vetores que sobraram, que a gente obteve no final de tudo isso, eles são LI, certo? E além disso, eles acabam gerando esse espaço. Você pode pegar Seria interessante que você entendesse quem seria o espaço gerado por esses vetores, né? Ou seja, pegaria um vetor qualquer, x, y, z, e tenta escrever como combinação linear desses caras só para você ver quem é esse espaço, tá? Quem é esse espaço? Que espaço esse conjunto aqui gera? E aí você vai acabar vendo que esses dois vetores aqui são os geradores desse espaço, tá? Ou seja, qualquer elementos desse conjunto, do conjunto gerado por esses três vetores, podem ser escritos como combinação linear desses dois aqui, tá? Vocês vão acabar encontrando isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o processo em si. Como encontrar uma base quando você tem um número de vetores, né? Uma base do conjunto gerado por um número finito de vetores. Primeiro, você pega os vetores e coloca um embaixo do outro. Escalona. Quando você escalonar, né, os vetores que sobram são os vetores que formam a base. Certo? É simples assim. Os vetores que sobram do processo de escalonamento são os vetores que formam a base. Agora eu vou fazer um outro exemplo. Ó, imagine que a gente tenha o espaço vetorial R3, tá? Aí eu tenho o meu conjunto U, né, que é um subespaço U, e um subespaço W, tá? Dado dessa maneira, ou seja, o U são os espaços, o subconjunto do R3, onde somente a primeira entrada é não nula, o resto é nula. E o W é o conjunto do R3, onde somente a primeira entrada é nula e as demais é não nula, tá? Perfeito. Então, olha, a ideia é a seguinte, vamos entender quem vamos fazer, né, V. Observe que V é igual a soma de U com W, né? Isso é óbvio, né? Porque se você fazer somar U com V, fica como, pessoal? Ó, tá somando esses dois vetores, vai ficar X, né? X, aqui eu coloquei errado, aqui é Y, aqui é Z, tá? Aqui vai ficar X mais Y mais Z. Então, dá a terna toda, né? Que no caso vai dar o R3 todo. Então, o R3, pessoal, acaba sendo escrito como a soma de U com W, tá? Perfeito. E observe que vamos entender agora quem é o espaço, né? O espaço gerado por U, ou seja, vamos entender qual é a dimensão do subespaço U, tá? Então, se U pertence a U, então a gente sabe que U é dessa forma, né? E aí, ó, para que U pertença a W, devemos ter que... Inicialmente eu vou começar estudando a intersecção, tá? Ó, se eu tomo um elemento em U, para que ele esteja em W, ou seja, para que ele esteja na intersecção, né, uma vez que ele já está em U, para que esteja em W, além de U ser dessa forma, ele precisa ser dessa forma, né? Porque o elemento de W, a primeira entrada é nula e as demais são todas diferentes de zero. Então, a gente precisa ter essa igualdade. Mas essa igualdade nos diz que x é igual a zero, aqui é y e aqui é z, tá? Y é igual a zero e z é igual a zero. Então, isso nos diz que x é igual a y, que é igual a z, que é igual a zero. Logo, o único elemento que vai estar na intersecção, né, intersecção de U com W, vai conter simplesmente o vetor nulo. Logo, a gente já sabe que a dimensão do vetor nulo é zero, tá? Agora, vamos entender o U, tá? Observe que, para qualquer U que a gente pega no U, o U, ele tem essa cara, né? Só que esse vetor aqui eu posso escrever dessa forma, né? É x vezes, né, escalar, esse vetor, 1, 0, 0. Né? Se você multiplica aqui, você volta para cá. Então, o que a gente pode dizer isso? Que todo elemento de U é múltiplo escalar desse vetor aqui.
Então, se ele é múltiplo escalar desse vetor, significa, pessoal, que esse vetor aqui gera o espaço vetorial, o subespaço vetorial U, certo? Então, significa que U é gerado por esse vetor. Então, a gente já sabe também, além disso, pessoal, que qualquer subconjunto com apenas um elemento é LI. Então, se ele gera LI, significa que esse conjunto, esse elemento aqui é base de U. Se ele é base de U, e nessa base só tem um elemento, então significa que a dimensão de U é 1, tá? Perfeito. Analogamente, pessoal, vamos estudar o W agora. Se a gente está em W, a gente sabe que os elementos de W podem ser escritos dessa forma. Os elementos de W têm essa cara. Só que esses elementos, pessoal, vocês concordam comigo que eu posso escrever ele dessa forma, né? Porque, ó, aqui eu ia distribuir isso daqui, ia ficar 0, y0, né? Mais, distribuindo aqui, ficaria 0, 0, z. Somando, ficaria 0, y, z, né? Que volta para cá, certo? Perfeito. Então, ó, todo elemento de W ele pode ser escrito dessa maneira. Ou seja, ele é múltiplo escalar, né, dessa soma aqui. A soma de múltiplos escalares desses dois vetores. Então, o que significa, pessoal? Que esses dois vetores geram W, tá? Só que observe que esses dois vetores, embora eu não tenha escrito aqui, eles também são LI. Observe, coloca um embaixo do outro. 0, 1, né? 0, 0, 0, 1. Então, ó, observe, ó, qualquer elemento que está aqui embaixo só tem um elemento e que está escalonado, certo? Está escalonado. Então, se está escalonado, não tem nenhuma linha nula, então é LI, tá? É LI. Então, se esses dois vetores geram W e LI, significa que esses dois vetores é base de W. Então, significa que a dimensão de W é 2, porque tem dois elementos na base, certo? E aí, observe, pessoal, que vale aquele teorema que eu apresentei para você, né? A gente já sabe que a dimensão do R3 é 3, né? Só que isso daqui pode ser dado como a dimensão de U mais a dimensão de W menos a dimensão da intersecção. Por quê? Quem é a dimensão de U? A gente viu, é 1. Quem é a dimensão de W? A gente acabou de ver aqui, é 2. E a dimensão da intersecção é 0. Então, 1 mais 2 menos 0 dá 3, que é a dimensão da R3. Tá? Então, era uma exemplificação desse resultado interessante, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Talvez essa aula tenha ficado um pouco extensa, né? Mas a gente se vê na próxima aula e qualquer dúvida a gente tira nos nossos encontros 5. Até a próxima.